estudo desta semana é Provérbios, capítulo 9, do verso 7 ao verso 11. Nesses versículos, nós vemos que as pessoas estão divididas em dois grupos. Não entre ricos e pobres, nem brancos e negros, nem doutores e analfabetos, nem religiosos e não religiosos, mas entre sábios e escarnecedores. Vamos aprender sobre esses dois grupos. E eis as principais diferenças. Vamos ver o verso 7 e a primeira parte do verso 8. Eu vou ler. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. O 7 diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Então o verso 8 diz: não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. O que é escarnecedor? O escarnecedor é aquela pessoa que não é ensinável. Repreendê-lo é inútil. Chamar a atenção do escarnecedor é trazer sobre si desgaste, muito aborrecimento, porque ele não aceita a repreensão, ele não é ensinável. Em vez do escarnecedor, quando advertido, quando repreendido, arrepender-se, reconhecer que errou, ele normalmente não faz isso, ele blasfema contra aquele que tentou ajudá-lo. Então é muito sério quando a gente vai advertir, vai repreender uma pessoa que não é sábia. A reação dele é muito estranha. Eu gostaria que você, a partir de hoje, começasse a observar isso. Agora aqui a gente vai ver também o segundo grupo. O primeiro é o escarnecedor, que não é ensinável. E o segundo grupo é o grupo dos sábios. O verso 8 já começa a falar sobre isso. Diz assim, repreende o sábio e ele te amará. Olha que coisa linda, gente. Eu não sabia, aprendi aqui também nesse texto de hoje. Repreende o sábio e ele te amará. Sábio é aquele que é ensinável. Quando ele é repreendido, ele agradece a repreensão e ama o repreensor. Que diferença, hein? Ele é humilde para acolher a exortação e reconhecer os erros. Ele anseia crescer em graça e sabedoria. Quando o sábio é advertido, quanto mais você o ensina, mais sabedoria ele adquire, mais prudente ele se torna e mais amor ele demonstra. Ensinar o sábio é semear em boa terra. A sua vida é um campo fértil, no qual brota a semente da verdade e crescem os frutos da justiça. Vamos ler mais, gente? Mais o verso 9 a 12. O que diz? O verso 9 a 12 diz o seguinte: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O 11: porque por mim se multiplicam os teus dias, Deus está dizendo, e anos de vida se te acrescentarão ao sábio. O insensato, gente, fica ofendido ao receber a correção, mas o sábio sempre tem desejo de aprender e de se aperfeiçoar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você reage quando você é confrontado? Você justifica? Você repudia o ensino e a repreensão? Ou você se humilha e acolhe o ensinamento para produzir mais fruto ainda? Ser sábio, gente, é ser humilde para aceitar a repreensão e a correção. Mas a principal diferença é o fato de que o sábio teme ao Senhor. O verso 10 diz muito claro: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus. O que é temer a Deus? Mas demonstrar-lhe reverência. Temer a Deus é demonstrar a Deus reverência. A motivação para um filho obedecer ao pai deve ser o respeito e o amor a ele, mais do que o medo de ser castigado. O temor ao Senhor é o freio moral que nos protege das propostas sedutoras de enriquecimento ilícito, e ele nos blinda, o temor do Senhor nos blinda da sedução perigosa das aventuras sexuais.
O temor ao Senhor nos livra de seguirmos o caminho de mentiras, de um palavreado torpe e nos livra de tudo que nos afasta de Deus. O temor do Senhor desvia-nos de companhias erradas e também de lugares errados. Portanto, temer a Deus é conhecê-lo, é obedecê-lo. Temer a Deus é confiar, é caminhar pela estrada da santidade e da felicidade. Verso 11 diz mais, que temer a Deus é ter os nossos dias na terra multiplicado, diz isso no verso 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Eu gostaria que cada um de nós, nesta noite, que nós nos analisássemos e saber se a gente tem sido uma pessoa sábia, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que está caminhando por um caminho de santidade e de felicidade aqui na terra. Um abraço, boa noite, que Deus esteja abençoando cada um de nós, nos dando uma semana de paz, de alegria, uma semana na presença de Deus. Fiquem com Deus.